Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse a respeito do jogo hoje em si, das duas mudanças, né? A escolha do Gilberto para iniciar a partida e do Rezende também. E até o momento ali da expulsão do Jean Lucas, o que é que você pode falar da tua equipe que estava vencendo a partida? Bom, eu acho. Boa noite. Eu acho que estava um jogo equilibrado, um jogo bem disputado. O Vasco conseguindo alçar as bolas na área e conseguindo chegar ou ter oportunidades de gol nesse sentido. Tinha um controle até de bola maior do que a gente, mas não entrando dentro da nossa área, não tendo nenhuma chance clara de gol. Nós saímos na frente numa pressão. E o que deixa a gente assim um pouco confuso são os critérios, né? O lance do Jean, eu não sei se pega nele, eu não vejo, não é uma cotovelada, não é ele gira o corpo, pode ter raspado no rapaz, mas e o lance do Juba com 1 minuto e meio? Que o volante deles dá com a mão na cara do Juba com 1 minuto e meio. Aí o lance do David no escanteio, no pré-escanteio, que o Gilberto está atrás dele, ele vira, dá uma mãozada e pega aqui. Quer dizer que se o Gilberto fosse 10 centímetros mais baixo e pegasse no rosto, seria expulsão. Como pegou no ombro o tapa que o David deu. Então, assim, o problema é que a gente já conhece a pressão que é feita aqui, já a gente vê dentro aqui no saída da arbitragem, a gente vê a pressão que é feita no árbitro. E é feito critérios distintos. Como é que chama o VAR para o lance do Jean? Como é que não chama o VAR para o lance do Juba? Como é que chama o VAR para o lance do Sanabria? Que não teve absolutamente nada, mas não chama no lance do Gilberto em que o David agride ele. Então, assim, o jogo é até o minuto da expulsão e nós não conseguimos suportar aqueles 8 minutos que faltavam, 10 minutos que faltavam do primeiro tempo para tentar ajeitar melhor o time para o segundo tempo. Infelizmente, ainda no cruzamento, a bola desvia, se eu não me engano, no Sanabria. Né? Acho que o Gabriel dá uma escorregada no lance, o Gilberto poderia estar fechando um pouquinho, o Coutinho entra e faz o gol. Mas eu acho que o jogo ele é definido nisso, nesses detalhes, que nos lances contra nós foi chamado VAR, até em lances que não tinha nem necessidade de chamar, que era o caso do Sanabria. E nos lances que poderiam ser usados da mesma maneira, do mesmo critério que foi dada a expulsão do Jean Lucas, poderia ser feito no lance do Cauã, se eu não me engano, com o Juba, e no lance do David com o Gilberto. E aí não é nem chamado VAR, não é nem verificada a imagem, nada. Então a gente vê a diferença entre o direcionamento que o cara que está lá em cima no ar-condicionado, não vou nem falar tanto do árbitro, hein, mas o cara lá em cima do ar-condicionado, ele dá a direção que ele quer no jogo. Eu vi agora a imagem do lance do jogo do Grêmio com o Botafogo, o pênalti que foi dado. É impressionante, assim, não há um critério, não há um padrão, e aí você define o jogo. O jogo que está equilibrado, é um jogo difícil, o Vasco precisando sair da situação incômoda, a gente precisando chegar entre os no bloco de cima, e o jogo é definido por o cara que está no ar-condicionado do VAR, ele chama para o lance que ele quer, escolhe o lance, determina uma expulsão que muda todo o encaminhamento que o jogo demonstrava até aquele momento. Rogério, aqui atrás, Fred Huber, TV Globo. Queria te fazer uma pergunta não relacionada diretamente ao jogo. Esse ano o Campeonato Brasileiro está batendo recorde de jogadores estrangeiros. Queria que você desse a sua opinião. O que esses jogadores que têm experiência, né, de outras ligas dão ao nosso campeonato? Bom, eu assim, acho que é uma pergunta super interessante. Para o momento, não é no calor de um jogo, de sair, de te responder talvez com tanta profundidade. Mas eu acho que tem ótimos jogadores na América do Sul como um todo. Acho que é um futebol que está um pouco encarecido aqui e acaba se encontrando situações mais favoráveis de negociação com jogadores de fora do país. E com a globalização, a tendência, você vê que cada vez mais sul-americanos estão na Europa, cada vez mais jogadores sul-americanos estão vindo para o Brasil, que é o país que tem hoje o melhor potencial financeiro e é o país que consegue ainda comprar jogadores. E tem jogadores nem tão bons que vêm mas eu acho que é uma chance com o aumento, né, do número de vagas de estrangeiros em cada time, é um movimento natural. Boa noite, Rogério, aqui. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Gostaria da sua análise em virtude do Sanabria, camisa 23, chegou ao seu 6º jogo, fazendo o seu primeiro gol. Ele, inclusive, foi logo no momento que você pede para ele fazer a marcação sob pressão. Ele consegue, num erro, abrir o placar. E, no caso... Isso, 3º, perdão. E ele chega hoje fazendo o gol. Tem sido destaque, a gente vem acompanhando ele desde o jogo contra o Cruzeiro, foi destaque também no último jogo contra o Ceará. Se você pretende, né, nessa questão, continuar ele pelo lado esquerdo,
na volta do Eric, usar o Eric pelo lado direito, e se há uma possibilidade também até do Thiago jogar como centroavante. Como é que você pretende? Obrigado, Rogério. Não. O Sanabria, dentro do 1 contra 1, ele é um jogador insinuante, um jogador que leva muita vantagem. Teve jogos que ele se destacou mais. Contra o Ceará, o primeiro tempo, ele não teve tanta vantagem, mas contra o Cruzeiro levou vantagem em todos os jogos. E no momento que você tem Ademir machucado, que você tem Pulga lesionado, que Thiago estava lesionado até o último jogo, voltou agora. Ele é um jogador que vira uma peça fundamental. Pode jogar dos dois lados, já conversei com ele, ele joga dos dois lados. Para ele, diz que ele não tem diferença nenhuma. Aliás, ele tem uma perna esquerda muito boa. Por isso que quando ele traz no lado direito, também traz para a perna esquerda. Ele tem até gol de perna esquerda feito que eu já observei. E bate muito bem no treinamento também. Nós já treinamos com ele do lado direito. E aí nós temos que esperar voltar os caras que estão, torcer para que voltem rápido os jogadores que estão no departamento médico. Porque essa posição, para nós, ela é uma posição que se desgasta muito. Então nós temos que ter mais jogadores, né? Porque senão você troca e ainda não tem as opções ideais. Hoje até nós tínhamos o Kaique, tínhamos o Cauê no banco, mas com um jogador a menos. Kaique e Cauê fisicamente não são jogadores para se jogar num 10 contra 11 ou no 9 contra 10, como foi o caso, né? Então, as pessoas às vezes não entendem, mas ao menos o Iago nos dava uma força de recomposição, é um jogador de força. Ou o Iago, ou o Zé, qualquer um dos dois que já fez essa função, né? Dentro do momento do jogo. Mas claro que o Pulga pode jogar na direita, Sanabria na esquerda, Ademir na direita. O único que não joga do lado contrário é o Ademir. O Ademir, impreterivelmente, gosta de jogar pelo lado direito. Os outros, desde que a gente os tenha em mãos para poder usar, jogam dos dois lados. Rogério, aqui à tua direita, boa noite. Sou Almeno Campos, do canal Gol TV. Eu quero abordar a respeito de 2 gols que vocês levaram de jogada aérea. Um do Felipe Coutinho, outro do Puma Rodrigues. E um ponto que é muito forte do Vasco, que é justamente a jogada aérea. Eu queria que você abordasse a respeito desse ponto, né, que vocês hoje levaram esses 2 gols, né, de Sim. jogada aérea. Bom, então, um dos motivos do Rezende jogar foi que os últimos 5 gols do Vasco tinham sido saídos de bola parada, né? Ou de rebote, ou de cruzamento direto, enfim. Contra o Flamengo já teve o gol do Ryan, que foi uma bola de segundo pau, e o Rezende estava incumbido no segundo pau. Depois da expulsão do William, o Rezende vem à frente. Mesmo assim, o Pumita ele cabeceia entre os 2 zagueiros. Então nós podíamos ter feito uma marcação melhor, mas não conseguíamos bloquear todos. O Verratti, como chama muita atenção, logicamente tinha um bloqueio individualizado, e os outros jogadores com um a menos não tinha como a gente disponibilizar mais um atleta para bloqueio, e tínhamos que usar a linha defensiva. O primeiro gol ainda desvia no Sanabria a bola, né? Eu acho que talvez, eu não tenho certeza, pelo meu olhar do campo de jogo, me parece que o Gilberto poderia ter fechado um pouquinho mais próximo do Rezende, né? Que já estava numa linha de 5 com o Rezende por trás. O Coutinho vem de trás, se eu não me engano, o Coutinho faz o gol de cabeça, né? O Coutinho entra de trás, entrou se eu não me engano, entre o espaço do Rezende e do Arias, pelo lance que eu lembro do jogo em si. Do Arias, do Gilberto, o Arias entrou depois. Então poderíamos ter fechado um pouquinho melhor, mas estávamos bem posicionados. O Vasco não estava conseguindo entrar com a bola tocando, não tinha conseguido uma possibilidade. As possibilidades do Vasco foram nos cruzamentos. E no momento que nós tínhamos uma linha de 5 mais protegida a área, foi o momento que tudo bem que nós tínhamos um jogador a menos, mais difícil de marcar, o time roda mais rápido a bola, mas foi no momento que nós sofremos o gol. Uma pena a expulsão do Jean, acho que mudou todo o panorama do jogo, mudou a partida. Jogar 60 minutos, 50 e tantos minutos, 60 minutos com um jogador a menos aqui e com o VAR totalmente favorável ao time da casa, com com 4 possibilidades de VAR, as nossas são chamadas, as deles não são, critérios distintos, diferentes. O Vasco tem um ótimo time, tem jogadores de potência física, o David quando entra dá muito trabalho, o Gomes também, um jogador de velocidade. Então assim, o Vasco tem um bom time, a arbitragem não foi uma arbitragem igual para as 2 partes, e nós tivemos algumas desatenções e com um a menos, repito, tentamos suportar, tentamos nos manter no jogo no 2-1, e infelizmente, além de tudo, ainda conseguimos um gol contra. Assim, para ter o azar ainda que o Juba poderia ter batido na bola, ter saído para qualquer lugar a bola encobre o Ronaldo, entra na gaveta. Então, é uma série de situações que juntas fazem a diferença no final de um jogo. Aqui, Rogério, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. O Bahia teve um calendário muito longo, né, esse ano,
Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro e outras competições. Você está, assim, sempre conversando com o seu departamento médico, por exemplo, o Canu e o Caio Alexandre. Canu? Canu. Esses jogadores têm condições, de repente, de voltar contra o Palmeiras? Não. Só isso? Não, Mais alguns outros que estão no departamento médico, tem vários, né? O Juan Sim, Pablo, tem vários jogadores. O Juan Alguns Pablo têm tá condições machucado, de jogar contra o infelizmente, Palmeiras? Talvez o Ademir tenha chance de, como ele infelizmente treinou com a gente um dia, mas estava muito sobrecarregado ainda, sentiu um cansaço muito grande, ficou em dúvida, e nós, como já tivemos uma relesão do Pulga, também temos mais cuidados agora com os jogadores que voltam, então talvez tenhamos o Ademir para o jogo, é a única possibilidade, os outros não têm, infelizmente, fazem muita falta. Nós não temos um leque de opções, além da nossa primeira opção de base, que é o Juan Pablo, que é um jogador um pouco mais experimentado, está machucado já há muito tempo. Nós temos jogadores há 40, 60, 90 dias no departamento médico que fazem um pouco de falta para a gente, sim. Eu não posso dizer, até os jogadores que estão aqui contribuem, mas alguns nós não temos, principalmente no setor ofensivo, nos faz muita falta. Começamos o ano com Pulga, Lúcio e Ademir. Nesse momento nós não temos nenhum dos três. Né? Aí tinha Thiago para substituir, machucou. Tinha Juan Pablo que podia substituir, machucou. Infelizmente, são lesões, acontece. São muitos jogos, mas assim, nós não vamos se apegar a isso, nós temos que dar um jeito, temos que tentar, primeiro, trazer o máximo de jogadores possíveis, porque não dá para escolher. Aqui contra o Vasco é difícil, né? Contra o Palmeiras em casa também é difícil. Contra o Botafogo aqui é difícil. Contra o Flamengo em casa, que é o do dia 5, também é difícil. Então, né? Agora, quando tem, além de tudo isso, das dificuldades que nós já temos por natureza, dos times que nós enfrentamos, que são bons times, como é o Vasco, e com uma arbitragem que um cara do vídeo que chama todos os lances para o adversário e não chama para a gente, fica mais pesado, fica mais difícil. Temos que tentar ajustar, porque o campeonato não para e os jogos nós temos uma sequência de jogos muito pesadas, muito difícil. E, infelizmente, esses atletas que estão, alguns, o Eric, por exemplo, sei lá, 90 dias, 100 dias, não sei. Infelizmente, essas lesões acontecem e atrapalham o nosso planejamento. Obrigado, Rogério. Aqui, Rogério, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você pontuou agora há pouco os gols que o Vasco vem fazendo na bola aérea e certamente você também analisou os gols que o Vasco vem sofrendo. Vários de erros individuais, assim como aconteceu hoje. O que houve de conversa específica com os seus atletas, principalmente em relação à marcação-pressão? Se houve algum papo para forçar algum erro individual e aproveitar essas falhas que o Vasco vem cometendo? Obrigado. Marcação-pressão, pela característica do Diniz de jogar, de tentar sempre sair jogando com posse, você não pode deixar abrir esse meio, né, para que eles consigam. Nós roubamos a bola justamente bloqueando bem a saída, o gol do Sanabria, né, nesse sentido. Bloqueamos bem a saída e conseguimos fazer o gol numa marcação, pressão bem feita. Nem tanto pressão, mas muito coeso. Se você não tiver coeso, eles, pelo número de jogadores que eles tentam botar do lado, baixam os 3 jogadores de frente, abrem zagueiros, sobem laterais, baixam os meias por dentro. Então, assim, no momento que nós roubamos naquela pressão, o gol, porque nós estávamos bem posicionados dentro do campo. Sobre as bolas aéreas, nós treinamos. E é incrível porque não é um time alto, hein? O Vasco não é um time alto, mas tem conseguido... tem o Verratti, que é um exímio e excepcional cabeceador, mas os zagueiros não são tão altos. Mas tem todos os jogadores aí de 1,80m, 1,83m, que não são jogadores baixos, né? O Pumita, eu tinha falado, destacado, eu vi a cabeçada do jogo contra o Flamengo, que ele cabeceia no meio de todo mundo, que o Rossi faz uma grande defesa. E você vê que o cara tem o movimento do cabeceio. Mas com um a menos é impossível você marcar individualmente todos os melhores cabeceadores. Você dá a tua referência para o melhor, que era o Verratti. E eu acho que é mérito, principalmente da batida do Coutinho. Eles têm um padrão de batida, né? Nessa do gol aberto, da bola aberta, entre ponta da pequena área e marca do pênalti, entra sempre com o pé direito. E, infelizmente, no dia que nós colocamos mais um jogador, tudo bem que o William já tinha saído nesse momento, que defende o primeiro pau, e nós tivemos que passar o Rezende para lá, mas nós tomamos o gol no dia que nós tínhamos o time mais alto. Com o Nico, nós tínhamos um time mais baixo. E com o Rezende, nós tínhamos um time mais alto e conseguimos, mesmo assim, infelizmente, sofremos o gol. Faltou um pouquinho de atitude para agredir a bola. Desculpa. Rogério Ceni, boa noite. Danilo do Expresso 1923. Queria tirar uma dúvida da opção do Rezende ao invés do Acevedo. Nico. Isso. Porque a saída de bola eu achei do Bahia com uma certa dificuldade no primeiro tempo, ainda quando tinha 11 jogadores,
E uma outra pergunta, se me permite, tem sempre, quando é feito esse confronto entre você e o Diniz, de uma vitórias a mais do Diniz em relação a você, e ao mesmo tempo são dois treinadores olhando para os treinadores brasileiros com muita personalidade, treinadores que têm uma marca pessoal. Como é que você encara esse destaque na mídia em relação a um número de vitórias maior do Diniz para você? Isso é parte do jogo. Nós tivemos embates de Copa do Brasil com o Fortaleza, pelo Fortaleza, ele pelo São Paulo, jogando, fomos para os pênaltis, 2 empates em Copa do Brasil, mas ele tem uma vantagem de jogos em matéria de vitórias em determinados jogos. Eu não sei quanto que é, mas ele tem uma superioridade. Assim como provavelmente se você pegar eu com outro treinador, pode ser que tenha vitória. Eu acho que é muito da onde você está, do time, do momento. No caso de hoje, vencemos o jogo até um cartão vermelho, então acho que isso também tem que ser colocado em conta. E também não diminui, acho que não é pelo cartão vermelho, não diminui nada a qualidade do trabalho dele como treinador. O Rezende e o Nico são jogadores parecidos. Desde 2023 estão no clube. Nenhum dos dois é um exímio, não é um Caio Alexandre, nenhum dos dois tem a mesma qualidade, porém te dão muito mais força de marcação do que o Caio Alexandre, né? O Nico vinha jogando, agora o Caio já faz muito tempo que o Caio está fora. O Nico vinha jogando seguidamente e demonstrou um certo cansaço. Além da bola aérea, como foi perguntada para mim aqui, que era uma preocupação. Então, eu acho que o Rezende, pelo Nico, naquela função, agora que nós encontramos dificuldade, claro que encontramos. Fora de casa, a gente tem um pouco mais de dificuldade do que jogando na Fonte Nova para construir jogo. Qualquer equipe que venha jogar aqui, em tese, vai ter um pouco mais de dificuldade, a não ser aquelas que toda vez chutam a bola para frente e depois brigam pela segunda bola. Então, nós tentamos, dentro do momento que eles não têm uma confiança para sair jogando, ou depois do minuto 30 e pouco que nós tínhamos com um jogador a menos, ficava mais difícil ainda sair jogando. Nós tentamos colocar essa bola à frente para disputar por uma segunda bola. E o Vasco encaixou bem a marcação, tem força, tem muita potência nos jogadores, muita parte física dos jogadores. Conseguiu marcar bem muitas vezes. Mas não é... O Rezende e Nico são jogadores que se relativizam bastante. Acho que tem muita proximidade em característica de jogo. Rogério, quando o Cauê chegou, eu te perguntei a respeito dele, você disse que tinha pedido para ver... Cauê Furquim, tá. Que tinha pedido para vê-lo treinando e tal, e hoje você relacionou ele pela primeira vez. Eu queria que você falasse ali justamente daquele lado esquerdo. O Cauê, eu sei que ele joga mais para o lado direito, mas falando ali do lado esquerdo, são 2 jogos que o Cauli não entra e que você coloca o Iago. Eu queria saber, em termos depois do que é analisado, Rogério, qual é o retorno, que a gente pode dizer assim, para falar para o torcedor, de por que o Iago segue entrando ali como um atacante pela esquerda, e qual é a análise que é feita de, tipo, a gente vê isso de produtivo e por isso segue colocando o Iago por ali. O Iago segue entrando, ou o Zé, são 2 laterais e jogaram, tanto o Zé entrou contra, acho que foi o Fortaleza, Cruzeiro, foi o Zé? Zé entrou contra o Cruzeiro e o Iago entrou contra o Fortaleza. Pode ter sido isso? Contra o Ceará, desculpa, não contra o Fortaleza, contra o Ceará, né? Porque nós temos Pulga machucado, porque nós temos Ademir machucado, porque Thiago estava machucado. Hoje nós precisávamos do Thiago de 9. Se nós tivéssemos os jogadores de origem da função prontos para jogar no dia de hoje, o Pulga fisicamente é um jogador que vai e volta, acompanha, dá retorno, pode ser colocado. Se eu colocar um Kaique hoje no momento daquele jogo, ou se eu colocar o garoto, o Cauê, que joga pelo outro lado, mas poderia até posto ele pelo um lado, eles não vão conseguir. Ele acabou de fazer 16 anos, ele treinou 3 vezes com a gente. Tudo bem se o jogo está favorável, ou se a gente está em 11 contra 11, precisando de um gol e quer jogar 10, 15 minutos com ele, acho que ainda é válido colocar. E eles, infelizmente, não têm a potência física que tem o Pulga, por exemplo, e o Ademir, que são jogadores formados, jogadores prontos. Então, assim, dentro daquela circunstância do jogo, o Iago, para fazer um 4-4-1, o Iago poderia dar a chegada pela força que tem na linha de fundo e recompor na marcação, porque senão nós tomaríamos 4, tomaríamos 5, não seria nada absurdo. E é duro nós já tomamos uma vez 5 nesse ano, que é uma coisa anormal, e não é fácil você se recuperar depois disso. Então, no jogo de hoje, explicando para você, é por esse motivo. Poderia ser o Zé, poderia ser o Iago, jogadores que têm força. Cauli, para fazer esse vai e volta do lado, ele não vai conseguir te render, não vai conseguir recompor. O Kaique é a mesma coisa. Eles são jogadores mais técnicos, mais leves, que pro jogo de hoje, com chuva, com superioridade numérica do adversário, não conseguiriam. Numa situação normal, claro, caberia muito mais botar um Kaique num 11 contra 11, naquela situação
num jogo 2-1 para o adversário, você num 11 contra 11, caberia muito mais um jogador mais técnico. No caso específico de hoje, o Zé ou o Iago fariam melhor a recomposição, porque senão nós perderíamos um ataque e voltaríamos com um jogador a menos, mais jogador expulso e não conseguiríamos marcar o Vasco.